Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, eu sou a professora irmã Joana Puntel, da equipe do CEPAC. Vou mediar esta apresentação, que temos a satisfação de inaugurar com o professor Luiz Mauro Sá Martino. Muito querido como professor Martino, já temos recebido muitos feedbacks. E com o tema Ética na Comunicação. Boa tarde, professor. Muito bem-vindo. Boa tarde, professora Joana. É um prazer imenso estar aqui. Boa tarde a todas e todos que estão vendo a gente aí pelos dispositivos móveis no YouTube. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande compartilhar esse espaço aqui. Obrigado mesmo. Então, sempre bem-vindo. Nós vamos revisitar esse conceito de ética na comunicação com o professor Martino. Mas antes eu gostaria de apresentá-lo, mesmo que seja brevemente e resumidamente. O professor Martino é graduado em comunicação pela Faculdade Casper Libero, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi pesquisador na Universidade de East Anglia, Inglaterra, é professor de pós-graduação em comunicação da Casper Libero e do curso de música da Faculdade Cantareira. E também é professor aqui no curso de especialização aqui do CEPAC. Com muita alegria nós conseguimos esse professor conosco. E também o professor Martino é autor de várias publicações, entre as quais, porque são muitos os artigos, muitos livros também, Teoria das Mídias Digitais, Teoria da Comunicação, Comunicação e Identidade, coautor de Ética, Mídia e Comunicação, mais recentemente, né? Esse livro tão precioso aqui, né? Então, professor, fique à vontade com a palavra também para se apresentar mais, e depois, então, para começo de conversa, a gente fala um pouco sobre a questão que vamos colocar aqui. Muito bem, obrigado, professora. Como falei, é um prazer imenso estar aqui, por várias razões. Primeiro porque eu, antes de conhecer a professora Joana, eu já era um grande admirador do trabalho dela. Eu pesquiso algumas das temáticas comuns desde que eu estava lá na graduação. E olha que já faz 25 anos que isso aconteceu. E desde aquela época eu era um leitor, um fã, um admirador. E depois, nos caminhos da comunicação e da vida na academia, eu tive a oportunidade de compartilhar alguns espaços em eventos, debates, e é sempre um prazer dialogar com alguém que trabalha dentro de um campo tão rico, que é esse campo da comunicação, a partir dessa mesma ideia. Então, eu me sinto particularmente privilegiado de estar aqui com mais esse convite. E também para falar de um tema que é dos mais prementes, que é falar de ética e de ética na comunicação. Dois temas que acabam meio que se misturando, se sobrepondo, mas que no dia a dia eles não poderiam estar mais próximos, principalmente agora em que a maior parte das nossas interações está sendo mediada aí pela mídia. Então, acho que a gente já poderia até começar pensando que nós não estamos numa situação normal. Há quem use a expressão novo normal. Eu não sei por que novo, porque isso presume que a vida que a gente tinha era normal, e eu não tenho muita certeza se o mundo que a gente vivia era um mundo normal. Mas isso é outra história. Mas, de qualquer maneira, aquele mundo em que a gente estava, ele era um mundo com um tipo de interação. Agora é outro. Então, agora, nesse momento, eu estou falando com vocês
Mas, na verdade, eu estou olhando para um pequeno dispositivo móvel que está em cima de uma prateleira aqui, apoiado numa pecinha aí de um suporte de celular que eu comprei semana passada para o nosso encontro de hoje, para ficar bem bacana na imagem. Isso não melhora muito a pessoa, mas pelo menos a imagem fica fixa. Não é que isso vai me transformar no próximo George Clooney, mas enfim, tá, pelo menos já a imagem fixa já resolve os problemas. Então nós estamos olhando para telas. Mas, além da tela, tem um outro ser humano. E a preocupação fundamental da ética é com esse outro ser humano além da tela. Então, para a gente começar, seria por aí. Isso. Então, para começo de conversa, né, a gente percebe na sociedade assim, que a palavra ética, não só no seu conceito, mas também na sua prática, parece estar esquecida. Quase fora de moda. É certo que se usa a palavra ética até muitas vezes, mas também sem saber exatamente o que ela significa. Então, professor Martino, o que é a ética mesmo? Muitos até a rejeitam, né? Porque a confundem com moralismo. E a ética, então, ela continua sendo um conceito, uma prática na sociedade atual? Olha, realmente, você tem toda a razão. Quando a gente fala de ética, em geral, eu vejo duas posturas. E quando eu digo eu, já vamos até colocar quem é esse eu, não sou só eu não. Na verdade, eu falo aqui a partir do diálogo com muitas pesquisadoras e pesquisadores, amigos queridos em muitos casos, e eu trago aqui o resultado de debates e ideias. Então, é a minha voz que fala, mas não estou aqui pagando, falando, nossa, as ideias são minhas, não. Inclusive, o livro que a professora Joana mostrou, eu escrevi com uma amiga lá da Federal de Minas Gerais, professora Ângela Marques, também uma interlocutora e amiga aí de vida e de academia. A gente troca desde ideias acadêmicas até receitas de bolo. Mas, então, todo o conhecimento ele é feito no diálogo. Então, eu trago aqui o resultado de inúmeros diálogos. Então, a ideia, quando a gente fala de ética, em geral, a gente vê duas posturas contrastantes. De um lado, uma postura que vai meio que jogar a ética fora, falando, ética é bobagem, ética é só um conjunto de normas, a gente usa o que pode, o que não pode, na prática ela não funciona, na prática ela é só um grupo aí de faça, não faça, um código de conduta, então meio que falando, olha, a ética é muito bonita, mas na prática não funciona, porque ética não fala com a realidade, a ética está longe da realidade. O oposto desse discurso é exatamente aquele que vai pegar a ética e colocá-la num sentido, a meu ver, também problemático. Vai colocar a ética como um conjunto absoluto de normas que não pode ser questionado, não pode ser pensado, não pode ser modificado e, portanto, a ética se equivaleria a uma espécie de um moralismo, uma imposição do que deve, do que não deve ser, e ai de quem discordasse disso. Essas duas posturas, elas, a meu ver, têm um problema na área como estudo, um problema para ser estudado. Por quê? Se eu falo que ética não serve para nada, é a primeira postura, então realmente está valendo tudo e vamos embora, vamos todo mundo ser feliz. Só que nós, seres humanos, não trabalhamos muito bem só nesse registro. A outra opção, falar que a ética é isso, é este código e ninguém pode mudá-lo, também é um problema, porque quando a gente constrói uma única régua para dizer o certo e o errado, nós também estamos caindo num problema, porque a gente começa a apontar isso é ético, isso não é ético, aquilo é uma atitude antiética, coisa que a gente ouve com muita frequência, às vezes, na mídia, nas organizações, nas instituições, essa atitude não é ética. O que a universidade nos ensina? A perguntar. A universidade é um dos grandes espaços onde a gente aprende que o pensamento se movimenta por perguntas. Quando eu tenho uma oportunidade fantástica na vida, que é trabalhar com jovens. Trabalhar principalmente com jovens de 18 a 20 anos na graduação em comunicação. E quando eles chegam com ideias de pesquisa, eles chegam com perguntas.
E são perguntas que fazem o pensamento se mexer. Perguntas que às vezes a gente tem vergonha de fazer porque acha que sabe, acha que um assunto aqui já está batido, o outro já está, enfim, já foi. Mas perguntas que são sempre bem-vindas. E a universidade nos ensina a perguntar para movimentar o pensamento. Portanto, a gente vai perguntar o que é ética. Não no sentido de encontrar uma definição, mas no sentido de desmontar aquelas duas posições extremas que eu mencionei. Perguntando, por exemplo, para quem diz que a ética não vale nada, que ela é um conjunto vazio de normas, a gente pergunta, puxa, mas espera aí, na sua vida cotidiana, você não se orienta por nenhum valor? Você não tem nenhum princípio, nenhuma máxima, nenhuma ideia que organiza as suas ações? E para outra pessoa, para o outro lado, que fala que a ética é isso e tudo que não tiver nessa minha régua ética está errado, a gente vai perguntar, puxa, mas espera aí, quem criou essa régua ética? Quem criou essa noção de ética que você está usando? É errado desde quando? Sempre foi errado? É errado em todas as culturas? Se a gente sair do nosso quadradinho, isso ainda é errado? Portanto, a gente faz perguntas. E eu aproveito essa oportunidade aqui para compartilhar perguntas. Pessoal que está aí assistindo, se você veio atrás de uma resposta fechada, bonitinha, empacotada para presente, desculpa, não é isso que eu posso oferecer. Eu posso compartilhar as dúvidas que eu também tenho. Quem sabe junto a gente chega numa resposta. Então, vamos lá. Para a gente entender o que é essa ideia de ética, a gente precisa lembrar o seguinte. Todos nós, seres humanos, há milhares de anos, desde que a gente começou a pensar, milhões de anos atrás, quando o Homo sapiens começou a se preocupar com a relação com os outros, ele sempre se preocupou, nós sempre nos preocupamos em encontrar alguma maneira, uma boa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas. A natureza nos pregou uma peça muito interessante há mais ou menos 1 milhão, um pouquinho menos, 1 milhão de anos atrás. Nos deu, para nós, seres humanos, uma capacidade fantástica, a capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de pensar sobre os nossos procedimentos. Com isso, o nosso volume, na evolução da espécie, o nosso volume cerebral aumentou bastante. Nós somos provavelmente uma das espécies que tem o maior raciocínio desenvolvido, o maior volume cerebral. Mas isso foi feito às custas do resto do nosso desenvolvimento. A nossa espécie é uma espécie muito fraca em termos físicos. A gente, na corrida, perde para qualquer leão, para qualquer jaguatirica. Na briga, a gente perde para qualquer bicho um pouco maior que a gente. Na hora de se defender, qualquer tartaruguinha está mais bem defendida do que nós, seres humanos. Então, nós ganhamos a racionalidade às custas, eu estou brincando aqui, claro, mas às custas de outros atributos físicos. No entanto, essa capacidade de pensar nos deu justamente a capacidade de nos defender, a capacidade de criar o nosso próprio ambiente. Aí você vai perguntar, o que tem isso tudo a ver com ética? Também criou uma outra necessidade com a gente. Nós somos uma espécie na qual a interdependência dos indivíduos é uma das características mais fortes. O ser humano é um dos animais que amadurece mais tarde. Então, sem o outro, o ser humano simplesmente morre. A coisa é bastante simples, não tem meio termo nesse ponto. Nós dependemos dos outros durante pelo menos 1,5 décadas da nossa vida. Claro que eu estou falando aqui numa média, mas o filhote humano demora muito tempo para chegar a ter autonomia. Nós demoramos aí 15 anos para poder, por exemplo, enfrentar um outro ser humano. Então nós descobrimos, da melhor e da pior maneira possível, que ser humano, o preço que nós ganhamos, ou o preço que nós pagamos pela racionalidade é ter que viver com o outro. E aí você vai falar, em tempos de isolamento social, nós estamos vendo o que significa essa interdependência. Nós continuamos dependentes uns dos outros, mas agora nós estamos já numa outra pegada. Essa aproximação não é tão fácil. Agora, talvez, nós estejamos vendo pela primeira vez na nossa história, uma das poucas vezes na nossa história, o que significa essa interdependência.
diante de uma pandemia, nenhum de nós é invulnerável. Todos nós podemos sofrer, todos nós podemos ser feridos. E vulnerável, a palavra vulnerável vem do latim vulneras, que significa a possibilidade de ser ferido. E quando nós estamos nessa possibilidade de ser ferido, é que nós percebemos a necessidade do outro, a demanda, a necessidade de encontrar esse outro. É o que nós entendemos como sendo o nascimento da ética. A ética é a vida prática, a ética acontece na vida prática com os outros, no relacionamento, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na escola, na universidade, nas pessoas com quem nós nos relacionamos. A relação com o outro está ligada a um ponto de vista ético. Por quê? Porque para viver com o outro, para viver com as outras pessoas, eu tomo atitudes, eu ajo em relação a eles. E eu percebo quando o meu comportamento é bem-vindo, quando alguém gosta do que eu faço, quando eu não gosto. Eu percebo o comportamento dos outros em relação a mim. Então eu sei que algumas pessoas, do jeito que elas me tratam, eu olho feio. Outras pessoas, do jeito que elas me tratam, eu olho todo bonitinho, mando corações de emoji. Vai lá, todo mundo aqui manda coração de emoji, não precisa ficar envergonhado com isso. A gente manda corações de emoji, a gente fica feliz e, portanto, nós, seres humanos, precisamos viver com os outros e sabemos avaliar o nosso comportamento em relação aos outros. Eu diria, numa primeira definição, que ética é isso aí. É essa nossa capacidade de avaliar o nosso comportamento em relação ao outro para tentar, e aí já coloca um pouquinho de utopia, um tempero de utopia, para a gente tentar encontrar a melhor maneira possível de viver com esse outro. Então, ética não é um conjunto de valores, não é um código. Ética não é uma plaquinha que eu vou colocar na parede da minha casa, na cozinha da minha casa, faça isto, não faça aquilo. Ética não é uma coleção de pode, não pode. A ética, na perspectiva que, junto com os colegas, eu procuro trabalhar, a ética é a reflexão constante sobre o nosso comportamento. Todas as nossas ações, todas elas, são baseadas em princípios. Mesmo aquela pessoa que fala, eu não ligo para ética, ética é bobagem e tal, ela, ao agir, ela age baseada em princípios. Nem sempre, no entanto, a gente vai problematizar esses princípios. Em geral, a gente só problematiza quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa acontece e a gente precisa pensar, puxa, será que eu agi certo? Então, será que eu agi errado? A ética, ela vai justamente perguntar qual é o critério que você está usando para dizer se você agiu certo. Qual é o critério que nós estamos usando para dizer que o outro agiu errado? Então, a ética, ela é sempre um questionamento da minha relação com o outro. Então, nesse ponto de vista, ela não se confunde, digamos assim, com qualquer tipo de imposição. Ela é uma reflexão para pensar, o que eu faço está certo? E está certo a partir de onde? Por isso que a ética, e aí fechando esse primeiro comentário pela perspectiva instigante que a professora trouxe, a ética ela é necessária para a gente julgar as nossas próprias ações e pensar como que essa ação em relação ao outro funciona. Quer ver? Para pegar um exemplo super contemporâneo. Sair de máscara na rua ou não sair de máscara é uma decisão de caráter ético. É político também? Pode ser. É de saúde também? Pode ser. Mas é uma decisão ética. Por quê? Porque implica um princípio. Se eu saio de máscara, eu sigo um determinado princípio. Se eu não saio, eu sigo outro princípio. Eu estou dizendo isso porque ontem, perto aqui de onde eu moro, dava para ouvir daqui do alto, dava para ouvir uma pessoa na rua que estava gritando, eu não uso máscara mesmo, e estava brigando com o outro. Eu não ouvia o outro, mas eu só ouvia esse. Eu não uso máscara mesmo. E quer saber por quê? E eu queria, porque tinha essa live hoje, eu queria muito saber por quê, mas não deu, porque ele parou de falar. Ele falou, não vou te falar nada, e foi embora, saiu andando, subindo a rua. Eu não fui atrás dele, mas eu fiquei nessa dúvida. Que princípios orientam uma pessoa que decide sair sem máscara? É claro que ela tem um princípio. Talvez não seja igual ao meu,
Mas ouvir o outro é conhecer também o princípio que rege essa pessoa, ainda que eu discorde. Excelente, professor, excelente essa explanação primeira, né? E justamente tocando nesse aspecto de ética é a reflexão constante sobre o nosso comportamento, e aí vem um questionamento, então, sobre as nossas relações, e com esse exemplo que você trouxe, muito pertinente, às vezes a gente escuta também assim, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tenho autonomia. Naturalmente que os princípios dessa pessoa, mas essa questão dessa confusão, assim, porque eu sou livre, e é um mau entendimento sobre o que significa ser livre? Olha, eu não diria bom ou mal, mas eu diria o seguinte, a ética trata também dessa dimensão da liberdade, pensando justamente quais são os limites dessa liberdade. E toda ação que eu faço, ela é baseada em alguns valores. Valor é uma palavra que a gente usa pouco, eu diria, ela está meio fora de moda, porque, de novo, a gente acaba caindo naquela ideia de que valores são universais. Não, não, não. Qualquer ação que eu tenha é baseada em valores. O que é um valor, numa definição bem simples? É alguma coisa que eu acredito, e porque eu acredito, mexe com as minhas ações, move as minhas ações. Então, mesmo que eu não consiga, às vezes, ter consciência desses valores, aquilo que eu acredito me leva a agir de uma determinada maneira. E, por exemplo, se eu acredito que a minha liberdade, que é um direito sagrado, vamos pensar assim, ela, por outro lado, se sobrepõe à liberdade do outro, nós temos um problema, porque bate no convívio social. Lembra que eu falei que a gente é interdependente? Nós somos uma espécie muito interdependente. Na hora que uma pessoa tem uma liberdade maior do que de todas as outras, sem que isso tenha uma implicação de lei e tudo mais, nós criamos um problema, porque é o seguinte, por que aquela pessoa deveria ter mais liberdade do que eu? Eu trago para a conversa um filósofo que estudou muito o tema da ética, chamado Immanuel Kant. Kant, um filósofo lá do século XVIII, ele trabalhava a ideia de que todos os seres humanos têm a mesma capacidade de raciocínio. Todos os seres humanos, portanto, podem julgar os seus atos, podem questionar os seus atos e se perguntar, se todo mundo fizer o que eu faço, a sociedade entra em colapso? Isso é uma versão bem simples, num tweet, do que ele chamava do imperativo categórico. Então é a ideia de que a minha ação está correta se todo mundo que fizer isso, se todo mundo fizer a mesma coisa que eu, a sociedade continua existindo, não há um colapso, não há um problema. Então, quando eu penso nos meus valores, trabalhando com Kant, a pergunta para essa questão da liberdade é a seguinte, se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, nós teremos uma vida boa? Nós estaremos cumprindo o nosso dever como seres humanos ou cairemos numa contradição? Por exemplo, se eu coloco a minha liberdade acima da liberdade dos outros, eu crio um problema, porque ao fazer isso, eu não sou melhor do que ninguém, nos lembra Kant. Então, se eu faço isso, eu autorizo todo mundo a fazer. Se cada pessoa colocar a própria liberdade acima da liberdade de todos os outros, nós temos guerra. Nós temos o conflito, nós temos a barbárie. Portanto, numa visão kantiana, eu preciso pensar, não, eu não posso colocar a minha liberdade acima da liberdade dos outros, porque se todo mundo fizer isso, nós vamos entrar em colapso. Nós vamos ter um problema, nós vamos entrar na guerra de todos contra todos, como dizia um outro filósofo chamado Thomas Hobbes. Tá? Então, pensar, por exemplo, o princípio que orienta uma pessoa, ele não pode ser um princípio absolutamente desconectado dos outros, porque, de novo, nós vivemos juntos. Então, por viver juntos, nós precisamos trabalhar esses princípios no âmbito da relação.
Até porque, por exemplo, no caso agora, nesse exato momento em que a gente vive, lembrando que hoje nós estamos conversando aqui em 5 de agosto de 2020, em meio a uma pandemia, não fosse uma pandemia, imagino que eu estaria lá no CEPAC, junto com todas e todos vocês, presencialmente, e depois tomando aquele cafezinho maravilhoso que tem no intervalo, que eu não esqueço, que é ótimo, nós estaríamos, eu não teria que falar de máscaras, mas agora nós temos uma decisão a tomar. A minha decisão de usar ou não máscara não afeta só a mim, afeta a outra pessoa. Portanto, eu não posso, dentro dessa perspectiva kantiana, agir como se eu vivesse sozinho no mundo, porque há um outro, e esse outro, ele está ligado a mim. Eu não a responsabilidade, ou no caso, para usar uma palavra que Kant gosta muito, o dever é um dever de pensar com o outro, pensar junto com o outro. Então, professor, parece que estamos bastante em crise, não só desses princípios, mas desse pensar a ética, pensar a nossa espécie como interdependente, e muitas coisas vêm à tona agora, já que falamos dessa crise, né, que nós estamos atravessando. E justamente essa questão que em nome da liberdade, em nome de eu faço o que eu quero, ou uma falta de formação para esse raciocínio mais aprofundado, nós estamos vivendo um pouco isso. Existem as leis, não pela lei, mas para, eu acredito, né, proteger um pouco uma sociedade que está enfrentando uma pandemia e que, portanto, para o bem de todos, teria que ter uma certa obediência, digamos assim, a essas leis. E quem, então, não vive ou não se dá o respeito e a conscientização de que vive numa sociedade interdependente, me parece o que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo também. Isso acontece, entre outras coisas, analisando do ponto de vista da ética, isso acontece por uma questão da gente justamente pensar qual é o nosso lugar dentro dessa sociedade. Lembrar que dentro do social, nós somos uma parte. Isso exige uma certa autorreflexão de pensar o seguinte: dentro do todo, qual que é o meu lugar? Do que eu preciso, o que eu tenho, o que eu posso oferecer, quais são as minhas demandas, o que nós temos em relação uns aos outros. Por quê? Retomando a linha de raciocínio aí pelo seu comentário muito legal, um individualismo muito grande, um individualismo brutal, ele acaba interferindo no outro. Por quê? Porque, para retomar uma coisa quase do senso comum, a hora que a minha liberdade fere a outra pessoa, então essa minha liberdade ela já ultrapassou o limite do contrato social, para usar uma expressão de Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo lá do século XVIII. Por quê? Rousseau, num livro muito interessante chamado O Contrato Social, ele nos lembra que, por vivermos em sociedade, como é que a gente evita a barbárie? Cada um de nós, cada uma e cada um de nós, dá um passo para trás no âmbito da liberdade e fala, daqui para frente é o grupo. Porque se eu não pensar um pouco em cada um dos outros, a gente vai continuar no chamado estado de natureza, na luta de todos contra todos. Naquilo que um outro filósofo do século XVIII, Thomas Hobbes, só tem filósofo do século XVIII aqui hoje, chamava desse estado de natureza. Ele falava que no estado de natureza o homem é o lobo do homem, o ser humano é o lobo do ser humano. Então, para evitar que a gente caia na barbárie, nós firmamos esse fictício contrato. O que é esse contrato? Cada um de nós abdica de um pedacinho da liberdade em prol do outro. Isso é uma decisão ética. E é nisso que se funda o direito da sociedade. Por quê? Porque se uma pessoa tiver liberdade absoluta, imediatamente ela se torna um tirano. Porque a liberdade absoluta de uma única pessoa imediatamente torna impossível a vida com os outros. Porque se uma pessoa pode fazer tudo o que ela quer, imediatamente os outros
ou vão ter que se submeter pela força à vontade dessa pessoa, ou vão se rebelar, e por se rebelar, você tem de volta a barbárie. Então, uma das características que a gente aprende na vida em sociedade é que o individualismo absoluto e, portanto, uma liberdade ilimitada de um único indivíduo imediatamente significa a servidão de todos os outros. Por isso que a gente cria leis. E por isso que a gente pode colocar as leis sempre em discussão, mas para isso que a gente cria códigos. Para isso que até nas nossas casas, até na nossa família, a gente cria códigos. Claro que não escritos, mas a gente tem os nossos códigos. Olha, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. Por quê? Porque se eu vivo com alguém, eu implico que exista um respeito a essa liberdade. E aí, alguém que está assistindo pode levantar a mão e falar, isso nem sempre acontece. E você tem toda a razão. Por isso que nós vemos tantos tiranetes domésticos que se comprazem com o seu pequeno poder dentro de casa, oprimindo as pessoas que estão junto com eles. Mas, como dizia meu avô, que tinha só o 4º ano primário, ainda é, está aqui comigo, uma das pessoas mais sábias que eu conheço, ele dizia, calma, tudo você tem seu tempo, todo mundo envelhece um dia e se torna dependente dos outros. Isso eu sempre lembrei que meu avô sempre falava. Calma. Então, até esses tiranetes domésticos, um dia vão experimentar essa inter-relação, essa interdependência. Por isso que a ética ela vai procurar pensar qual é essa melhor forma de viver com o outro. Então, será que ser absolutamente individualista, será que colocar uma liberdade para além da liberdade do grupo, será que é importante? Quais os resultados que isso provocam? Quais os resultados que isso traz para mim e para o grupo? Então, é nesse sentido que a ética nos ajuda a pensar, por exemplo, se os meus valores são ok. Então, será que o que eu acredito faz bem para os outros? Faz bem para mim? Faz bem para as pessoas ao meu redor? Por isso que a ética é questionamento e autoquestionamento. Questionar os outros é fácil, a gente faz isso o tempo todo. A ética ela é um desafio para a gente se auto-questionar, para a gente também pensar, puxa, será que essa minha ação é uma ação correta? E é correta a partir de onde? Será que ela é legal? Será que ela vai contribuir com alguma coisa em relação às outras pessoas? Todas essas perguntas, elas são feitas porque a ética nos desestabiliza. Por isso que a ética não é um código fechado, estável. Ela sempre vai nos desestabilizar. Não é à toa que o fundador da ética no Ocidente é Sócrates. Pelo menos a gente considera Sócrates, o filósofo Sócrates, como grande fundador da ética, porque ele, num livro chamado justamente A Apologia de Sócrates, escrito pelo seu discípulo Platão, ele vai falar que a vida uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. E, portanto, a vida que Sócrates propõe é uma vida ética. Ética em que sentido? No sentido dessa reflexão. Por isso, só um parênteses, quando a gente vai ler Platão, a gente descobre que ele não traz verdades, mas Sócrates se esforça o tempo todo para fazer perguntas e desmontar verdades, ainda que isso leve a incerteza. Em alguns momentos é necessário, mas fundamentalmente isso nos faz desconfiar, em certa medida, das nossas próprias verdades. Mas, professor, é maravilhoso, você disse que assim, só tem filósofos do século XVIII e agora mais na antiguidade ainda, né? É tão importante, eu acredito, a gente revisitar mesmo esses filósofos, não é? Revisitar essa questão de que na trajetória da humanidade quantas pessoas refletiram, nos ajudaram, e hoje muitas vezes pela facilidade com que temos e possibilidades de muitas vezes ter respostas imediatas, esquecemos dessas perguntas fundamentais que esses filósofos nos ensinaram, né? Por exemplo, acabou de citar o Sócrates, né? Fazer perguntas continuamente.
E, então, obrigado por nos lembrar desses filósofos, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo também vão gostar de ir, às vezes, pesquisar algo desses filósofos. Mas eu também fiquei pensando, nos nossos tempos assim, o quanto que essa questão, essa reflexão sobre ética que você nos coloca muito bem agora, faz parte de uma formação que começa lá na família também. Você não acha, professor? Porque você falava assim, ó, os tiranetes domésticos, não é? Então, muitas vezes é desde a infância que vem essa formação, uma formação não, vem um comportamento individualista, que muitas vezes é também como apoiado também por tantas questões de marketing, etc., da sociedade, do consumo, não é? E aí faz com que esse tipo de reflexão não venha à tona e também, às vezes, não por maldade, mas nem existe nos próprios pais. É uma ótima reflexão para a gente lembrar que ética é uma coisa que a gente vive no dia a dia. Eu digo de brincadeira, numa brincadeira muito séria, que se o conhecimento não serve cada vez que eu vou na padaria, então ele não serve para nada. Conhecimento, ele não é um conjunto abstrato, ele é alguma coisa que a gente vive. Eu, às vezes, até falo para as minhas alunas e alunos que conhecer um autor não é saber a obra da pessoa. Conhecer uma autora é olhar o mundo pelos olhos daquela autora. Então, a reflexão filosófica, ela é uma vivência. A reflexão do conhecimento, a reflexão sociológica, antropológica, eu acho que o conhecimento não tem fronteiras. A gente cria as fronteiras por uma questão acadêmica, que precisa separar um pouquinho as coisas, mas o conhecimento não é algo que eu tenho, é algo que eu vivo. Então, a reflexão ética, ela se manifesta nas pequenas coisas. Por exemplo, na atitude que eu tenho com os meus familiares. Então, a ética, ela acontece, se você quiser chamar assim, a ética acontece nas micro-relações cotidianas. Na hora que eu escolho, por exemplo, a quem eu vou cumprimentar e como eu vou cumprimentar. Isso me diz alguma coisa sobre aonde eu me posiciono na sociedade. Então, vamos lá? Todo mundo aqui já deve ter visto alguém que se acha, por alguma razão, melhor que o outro, não responder um cumprimento, ou não cumprimentar alguém, ou, em algum restaurante, chamar o garçom, pera, é um ser humano, ele está trabalhando lá, assim como você pode estar trabalhando, peraí, olha no olho, sabe? Chama, por favor, faltou essa palavrinha. Então, isso aí está ligado a uma outra questão. E aí trago agora, para variar, uma filósofa e do século XX. Uma filósofa chamada Simone Weil, que traz justamente a ideia de que a atenção é uma das coisas mais lindas que você pode dar para outra pessoa. Porque ao dispensar atenção para outra pessoa, você resgata a dignidade humana dessa pessoa. E a atenção começa no olho no olho. A atenção começa no exercício da escuta, no exercício do olhar, elementos que eu concordo com você, hoje em dia são pouco cultivados. Porque cultivar o individualismo é fácil. Cultivar uma ambição desenfreada, ambição é importante em alguns aspectos, não vou fazer um discurso contra não, mas a ambição desenfreada ou o culto desenfreado de si, o estímulo ao narcisismo, que como lembra Freud, nem precisa lá de muito estímulo, tudo isso faz com que a gente perca o exercício da atenção para com o outro. Algo fundamental nessa ideia de ouvir, e de ouvir até em casa. Ouvir a pessoa no trabalho, ouvir aquele que está pertinho da gente, olhar no olho da pessoa com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai falar, fazer uma compra. Isso tudo, esses exercícios, são exercícios éticos, no sentido de pensar que essa ética, ela implica na relação com o outro, pensar até mesmo nas micro-relações. Não é à toa, eu esqueci quem falou isso, não é ideia minha não. A própria ideia de etiqueta é uma ética pequena, que a gente coloca na relação. Por isso que a gente aprende desde pequenininho a se socializar. Então, por isso que a gente aprende desde pequeno que a formação da pessoa é uma formação
não é uma formação, é uma formação do indivíduo, mas não individualista. É um processo, agora para mandar um abraço para Jung, já que eu falei de Freud, para não ficar mal com nenhum dos dois aí, né, nem com nenhum dos dois times, é aquilo que Jung fala, que o processo de individuação é diferente de cultivar individualistas. Então, nesse processo de individuação, entre outras coisas, você aprende limites. Então, a criança, ela aprende limites. Ela vai aprender a polidez, vai aprender que os outros não são seus funcionários ou seus empregados. Então, para dar um exemplo, eu tenho um filho de 8 anos chamado Lucas, que está aqui no quarto dele, está tendo aula online agora. Quando ele tinha uns 3, 4 aninhos, a Ana, minha esposa, a Ana Carolina, a gente está aí 20 anos juntos, 10 casados, e a gente estava ensinando para ele, olha, fala por favor quando quer alguma coisa. E acho que foi na festinha de aniversário dele, estava com a família reunida, ele estava aprendendo a falar por favor. Ele pegou o pratinho dele, chegou perto do bolo e falou, quero um pedaço de bolo. A Ana e eu, a gente olhou, né? Falando, como é que se fala? Esperando que agora ele vai falar por favor. Ele olhou, bem grande. Aí a gente falou, ok, concordo com ele. Aos 3 anos de idade, a gente quer um pedaço bem grande. Aí todo mundo riu, claro, mas a gente estava esperando um por favor. Ele falou, não, filhote, olha, por favor, quando quer alguma coisa, tal. Por quê? Porque isso implica uma ética da relação que mostra, olha, eu respeito esse outro. Esse outro que está comigo, eu dou atenção. Não é no sentido de um desvelamento ilimitado pelo outro. Há pessoas que têm essa vocação, mas não estou falando isso. Eu estou me referindo nas pequenas atitudes, cultivar essa relação com o outro no sentido de lembrar que tanto você quanto esse outro, enquanto seres humanos, são absolutamente iguais. É o que nos leva a uma ética de responsabilidade para com o outro. Quem trabalha essa ética são várias pessoas, mas no século XX, quem trabalha muito essa ética, por exemplo, é um filósofo chamado Emmanuel Levinas, um filósofo lituano, e uma filósofa chamada Edith Stein. Eles vão trabalhar, curiosamente, os dois passaram pela experiência da guerra, pela experiência do mal absoluto. Levinas foi preso num campo de concentração, ele acabou escapando, Edith Stein foi morta num campo de concentração nazista. Os dois passaram pela experiência do mal absoluto. E, curiosamente, os dois, de maneiras muito diferentes, claro, mas trazem essa valorização do outro como um dos fundamentos do bem viver. Então, Edith Stein, até num livro muito bonito chamado Sobre o Conceito de Empatia, empatia é outra palavra quase tão gasta quanto ética, mas ela nos lembra que a capacidade da empatia não é, como a gente ouve comumente, se colocar no lugar do outro. Porque, como lembra Edith Stein, isso é simplesmente impossível. Não dá para a gente se colocar no lugar de outra pessoa, porque as experiências originais de uma pessoa jamais serão as minhas. Mas ela lembra que a relação ética da empatia é você tentar sentir com o outro. É o sentir com, tentar entender, puxa, qual é o efeito que a minha ação provoca no outro? O que o outro vai sentir se eu falar tal coisa? Às vezes, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito das relações, a gente tem aquela vontade de ir lá e falar umas verdades para a pessoa. Mas falar umas verdades, peraí, as minhas verdades? Mas em que eu estou baseando as minhas verdades? E qual vai ser o efeito de eu dizer isso para a pessoa? Ela vai se modificar em alguma coisa ou ela vai ficar com raiva de mim? E, portanto, o que ela vai sentir? Daí a ideia do sentir com pensar que a ética também está ligada ao afeto. A ética ela tem uma matriz, uma raiz muito racional, mas a ética também está ligada ao afeto, ao modo como você vai afetar esse outro, vai ligar esse outro e trabalhar nele uma dimensão da dignidade humana. Quando a gente não faz isso, a gente rouba do outro a sua dignidade. Hannah Arendt, outra filósofa do século XX, num livro muito bonito e pesadíssimo chamado As Origens do Totalitarismo, ela nos lembra que o totalitarismo, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, rouba do outro a dignidade. Rouba do humano a dignidade da sua condição humana. E depois é que vai
destruir moral e fisicamente essa outra pessoa. Então, o cultivo da ética não é uma coisa abstrata. O cultivo da ética é na hora que você entra no ônibus, lembrar de dizer oi para o motorista. Por quê? Porque ele é tão humano quanto você. Por nenhuma outra razão metafísica, pelo simples fato de que, se você, como ser humano, demanda e merece respeito, não há nenhuma razão para você estar acima dele. Assim como a gente espera que ele responda. Porque ele também não está acima de você, mas, como lembra Levinas, você vai fazer o teu gesto na direção do outro. Esse gesto de acolhida na direção do outro. Se o outro não responde, é problema da responsabilidade dele em relação à própria condição humana. Mas esse gesto é que ele é fundamental na relação com o outro. E que, numa sociedade que se pauta por um individualismo desenfreado, é um gesto cada vez mais raro. Porque a gente acha que ao estender a mão para o outro, ao falar, cara, e aí, você tá bem? Tá tudo bem, eu vou olhar no olho e fazer o meu pedido. Talvez a gente esteja fazendo algo errado. Eu lembro que, para fechar com um caso mais leve não, porque foi ruim. Eu estava numa cafeteria, isso faz muito tempo, né? Enfim, faz muito tempo mesmo, e entrou um cara, um senhor assim já, falando ao telefone. E foi fazer o pedido dele. Ele estava na fila, falando, e chegou na hora de fazer o pedido. E me chamou muita atenção, porque ele continuou falando ao telefone, e a moça que o atendeu, ele destratou muito. Na verdade, ele não a considerou. Porque ele já chegou, peraí, olha, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela fazia perguntas para ele, é um café que tem por costume, por exemplo, pedir o nome da pessoa tal, e ele falando, não, vai, eu quero rápido. Aqui eu falei, nossa, que coisa chata, porque naquele momento o que ele estava fazendo? Ele estava, digamos, ignorando a condição humana daquela moça. Para ele, no modo como ele tratou. E também ele pode ser uma ótima pessoa, eu que vi o cara no momento ruim. Naquele momento ele estava tratando a moça como se fosse uma máquina, como se fosse parte da estrutura física da loja. E isso daí é complicado quando a gente pensa em termos de relação humana, em termos de uma ética. Puxa, professor, eu acredito que está sendo assim, certamente os que estão participando vão concordar comigo, nós estamos assim quase que ainda com pouco tempo e queríamos abrir assim para algumas perguntas também, mas essa questão, por exemplo, das micro-relações, acho que foi fundamental, certamente os conceitos, tudo que você colocou, sem dúvida, mas essa parte prática que nós vivemos nos confundindo nessa sociedade justamente por ignorar a pessoa humana. Não quero ser tão pessimista, mas quero ser realista, e por isso faz parte dessa nossa formação. Eu acredito que tudo que você colocou serve até como um exame de consciência, e com isso, a gente falar de ética na comunicação, essa comunicação já foi colocada aqui de maneira ampla, né? Que comunicação não se restringe aos instrumentos. Numa outra oportunidade, poderíamos falar, talvez, de ética na mídia. Então, também é uma questão que nós podemos agora analisar as mídias que nós temos, né, que fica para uma outra vez, como é que essa ética e atenção à pessoa humana está em primeiro lugar ou não. Mas vamos abrir, então, para algumas perguntas, que ainda temos alguns minutos, e certamente alguém gostaria de perguntar aqui. Vou pedir Olha, por exemplo, aqui nós temos, professor, o que você pode nos ajudar a refletir sobre Desculpe, você está conseguindo ler, professor? Estou aqui. A refletir sobre um certo narcisismo predominante e como esse comportamento narcísico interfere nas nossas relações e o bem comum? Desculpa, não estou lendo o nome de quem fez a pergunta. Adilce, mil perdões se eu errei seu nome. Mas, Adilce, vamos lembrar o seguinte. Muito boa a tua pergunta, obrigado. Vou tentar responder da maneira mais sintética possível. O individualismo ele é muito cultivado na nossa sociedade porque, aparentemente, ele está ligado à ideia de que cada um de nós
digamos, precisa vencer. Ué, vencer o quê? Basicamente vencer o outro. Então, o narcisismo, me parece que ele está muito ligado, ele é um processo psíquico, tá? Ele está ligado a bases que Freud estuda muito, num estudo chamado justamente sobre o narcisismo. Mas sem entrar muito nessa base, eu diria o seguinte: o cultivo do narcisismo é muito adequado a uma sociedade extremamente competitiva e individualista, aonde se exige de cada um de nós uma vida de alta performance que é simplesmente impossível. Por quê? Porque ela não é humana. Nós, seres humanos, temos falhas, temos erros, temos problemas, então uma vida de alta performance, ela agride um pouco a nossa condição humana. Mas o narcisismo vem em socorro disso, justamente porque ele vem ao encontro de valores que dizem, olha, cada um, você tem direito a tudo, você tem direito a absolutamente todas, você tem direito a todos, você tem direito a absolutamente o que você quiser, porque isso é importante, porque você vai ser o melhor, porque você vai se destacar. Então, penso que isso acaba criando em cada um de nós uma expectativa e uma autocobrança muito grande. E aí eu faria até uma provocação. Será que hoje o narcisismo não acaba se convertendo numa angústia? Porque na hora em que eu não consigo satisfazer esse narcisismo de ser o melhor, de ter uma vida de alta performance, de ser reconhecido, ter sucesso nisso, em tudo, aquilo outro, será que esse narcisismo não se sente ainda mais agredido, o que me leva para uma angústia da derrota? Dito de outra maneira, eu coloco um padrão altíssimo, colocam esse padrão e eu aceito. Quando eu não consigo atingir, porque esse padrão nunca dá para ser atingido, então eu me sinto péssimo. E aí eu fico angustiado, ansioso e deprimido. Mais uma pergunta. Nós temos aqui, de Guadalupe Correia Mota: como romper a ditadura do pensamento único e de uma visão ética de mundo único gerada pela racionalidade pragmática, onde não existem perguntas problematizadoras e as respostas já são dadas? Guadalupe, ótima pergunta. Eu tenho uma boa notícia. Em lugares como aqui, em oportunidades como essa, as redes sociais trouxeram muitas coisas complicadas, problemáticas, mas também trouxeram coisas boas, muitas delas, inúmeras delas. Por exemplo, esse tipo de espaço, onde a gente pode fazer perguntas, onde a gente pode questionar, onde a gente pode compartilhar. Então, eu entendo que o conhecimento só acontece no diálogo. E esse diálogo, ele é plural, ele implica ouvir as vozes. É fácil ouvir as vozes que a gente concorda, é quase impossível ouvir as vozes das quais a gente discorda, mas a perspectiva do viver juntos traz isso, implica essa ideia de que sim, precisamos ouvir vozes. E espaços como esse são espaços para a gente fazer perguntas, são espaços para a gente questionar da melhor maneira possível determinados valores e pensar em mudanças. E nesse ponto eu acredito em mudanças. Por que eu acredito em mudanças? Tem alguma coisa de... é meio utópico? Tem um pouquinho de utopia, sim. Mas se eu não tivesse esperança, eu não seria professor. Então, o mundo já foi pior. Eu estava outro dia conversando com o Lucas, meu filho. Ele perguntou como era o mundo quando eu tinha 8 anos. E vocês sabem que parando para pensar, comparando o mundo que ele vive com o mundo que eu vivi quando eu tinha 8 anos, no longínquo ano de 1985, acho que a maior parte do pessoal ainda nem era nascido aí, o mundo melhorou em muitos aspectos. Atitudes que na minha época, quando eu tinha 8 anos, seriam consideradas normais, hoje são inaceitáveis. Por quê? Porque nesses 40 anos, aí nesses 30 e poucos anos, muita gente perguntou, muita gente fez perguntas, muita gente falou não, muita gente disse isso, olha, isso aqui não é para mim, isso não é legal, e a partir daí é possível a mudança. Eu nem sempre acredito em mudanças muito rápidas. Então, várias pessoas já me perguntaram, e aí, depois da Covid, o que vai acontecer? Eu não sei, eu sei que eu vou sair para comer alguma coisa. Eu tô com uma saudade danada de um bom pão com manteiga na chapa lá da padaria. Mas a humanidade vai mudar? Não a curtíssimo prazo, talvez a médio. Então, em 30 anos, da minha vida para a vida dele, muita coisa já melhorou. E, portanto, é possível, Guadalupe. A partir disso que nós estamos fazendo, conversando, falando, ouvindo,
Nosso tempo é curto, mas já teve aí 2 interlocuções que me movem. Da Dilce, a sua, acho que tem mais. E é nesse mover uns aos outros que a gente pode mudar as coisas. Então, nós temos uma outra aqui, Michel ou Michael, não sei, Carvalho. Professor Luiz, a comunicação é a ação do comum. Diante desse cenário de desordem internacional, em que se questionam verdades compartilhadas, como construir consensos mínimos? Michel, muito boa a tua pergunta. Não tenho resposta pronta. Eu venho estudando isso há 20 e poucos anos, mas se você perguntar o que é comunicação, eu vou precisar de mais 20 para te responder. Agora, existem 2 questões aí na sua pergunta, as 2 muito boas. Primeiro, lembrar que informação é uma coisa, comunicação é outra. Então, nós vivemos num mundo, a meu ver, de muita informação, mas pouquíssima comunicação. Justamente porque nós temos informação demais e pouco espaço em comum com o outro. Pouco espaço para sentir com, eu trago de novo essa ideia, com o outro. Então, uma coisa que a gente pode fazer individualmente, olha só, eu falei que o individualismo é complicado, o excessivo individualismo, mas pensando como indivíduo, é a gente limitar o nosso acesso à informação. A informação de menos é péssima, mas a informação excessiva também pode nos fazer mal. Então, primeiro ponto é saber de onde nós nos informamos. Segundo ponto, duvidar da informação. Então, desconfiar da informação que chega até nós é uma outra maneira da gente se posicionar e se localizar no mundo. Terceiro, lembrar que o espaço da comunicação, aonde ele vai acontecer mesmo, não é da noite para o dia. Ele é um espaço a ser cultivado. Você falou uma coisa muito bonita na tua pergunta, que é o espaço do comum. O espaço do comum, ele não acontece de uma hora para outra. Ele é cultivado. Não é à toa que implica, isso cria uma cultura da comunicação. É o vínculo que transforma mutuamente, é o vínculo que faz com que na comunicação, a comunicação, quando ela acontece, quando ela existe, nós saímos misturados dessa comunicação. Então, a criação do espaço comum, ela é um trabalho na microescala, porque na grande escala ela é mais complicada. Na grande escala a gente não tem muita possibilidade disso, tá? Mas ela é possível no cultivo da relação com o outro. Eu procuro, junto com outras pessoas, outros colegas e amigas e amigos, pensar a comunicação como relação. Ela pode ser mediada ou não. Ela pode ter essa mídia que a gente está aqui ou não. Mas, enquanto relação, ela é um espaço de cultivo junto com o outro. Então, vamos mais uma pergunta e depois precisamos ir nos aproximando do fim, da finalização. Aqui nós temos a pergunta de quem? Felidrama Clara. Por que no ambiente acadêmico há tanta resistência em discutir empatia nas relações de ensino-aprendizagem? Há algo que possa mudar isso? Olha, Feliciana, você tocou num assunto fantástico, que acho que renderia uma outra conversa, que é trazer toda essa questão para o ambiente acadêmico. Vamos lembrar, o ambiente acadêmico ele é formado de seres humanos com nossas luzes e sombras, tá? E nós encontramos pessoas tremendamente empáticas e acolhedoras, encontramos outras que não são tão empáticas, tão acolhedoras. Mas nós podemos também mudar isso dentro da academia. Como? Às vezes não dá para sensibilizar algumas pessoas, às vezes algumas pessoas são muito impermeáveis a qualquer tipo de sensibilização. Mas nós podemos encontrar espaços para discutir isso, e foi muito interessante você falar, porque há 2 semanas eu participei de uma live justamente com colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a gente estava falando isso, o afeto na academia, as relações afetivas. Então, eu vejo movimentos de mudança. Para que a gente torne as relações de ensino-aprendizado, sobretudo relações de absoluto deleite e prazer intelectual. Porque vamos combinar, aprender é muito legal. É que às vezes a gente associa o ato de aprender com um certo sofrimento. Não, aprender é muito legal. Talvez seja a hora da gente resgatar
aquele ideal grego da beleza do conhecimento, da beleza do aprender, da beleza do compartilhar. Isso vai demorar? Pode demorar um pouco. Está melhor do que já foi? Está muito melhor do que já foi. Então, é possível sim, acho que a tua pergunta é muito pertinente. E como mudar isso? A partir desse tipo de iniciativa de questionar e falar, ó, você não está sozinha nas suas perguntas. Tem mais gente fazendo as mesmas perguntas, com as mesmas preocupações. E quem sabe, se a gente consegue trazer mais pessoas para o diálogo, a gente consegue melhorar algumas coisas. Então, certamente que nós temos assim muitas questões e perguntas que podemos também fazer um intercâmbio, não é? Com grupos que nós frequentamos, conversar sobre esses enfoques que foram colocados aqui pelo professor Martinho, e trocar ideias sobre isso, e especialmente quem tem, assim, por exemplo, um ambiente mais de educomunicação, um ambiente também pelas redes sociais, etc., fazer dessa nossa conversa, desse quase que revisitar a ética, e viu como nós passamos para a prática, tão prática, com vários exemplos que o professor nos deu. Eu acho que, então, aqui a gente encerra agradecendo o professor com essa frase que ele disse, a beleza do conhecimento, né? Essa beleza, eu acho que nós tivemos aqui, pelo professor Martinho, nós agradecemos muito, professor, a beleza do conhecimento, e que veio para a parte prática, veio nos tocar, veio tocar nos valores, e certamente vamos, tudo que nós fizermos agora vai ser também, assim, questionado um pouco pelos nossos comportamentos e pela nossa incidência ou interdependência na sociedade. Professor Martinho, muito, mas muito agradecido mesmo. Certamente será feito o convite para desenvolvermos outros temas aqui, que o professor, então, tem muita, não é só capacidade, mas tem vivência também para nos transmitir tantos conteúdos bons, essa beleza do conhecimento. Muito obrigado, professor Martinho, e que Deus o abençoe sempre mais, né? E o CEPAC Amém. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, professora Joana. Sempre um prazer compartilhar espaços com você, já desde o outro carnaval. Obrigado de verdade. Obrigado a cada uma e cada um de vocês que compartilhou sua atenção aqui nesse momento, o pessoal que fez as perguntas. Obrigado de verdade. Se a atenção resgata, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e pela atenção que cada uma e cada um de vocês me deu durante essa 1 hora de conversa. Muito obrigado, professora, muito obrigado a cada uma e cada um de vocês. Nós queremos agradecer também o suporte técnico que nós tivemos com a nossa irmã Gisele, das Paulinas, não é? E agradecer também todos os apoiadores, as instituições, a gente sabe que Signes esteve conosco também, e outras instituições, e pedir que compartilhem nas suas comunidades, né? Queríamos também lembrar que na próxima quarta-feira nós temos a primeira trilha com passo a passo com a professora Luísa Albuquerque, aqui nos Caminhos da Comunicação no CEPAC, com esse tema, como aprimorar a comunicação pessoal. Tivemos uma grande entrada na exposição do professor Martinho hoje. E tem mais, verifique na nossa programação para todas as quartas-feiras, às 16 horas. Não se esqueça de olhar os cursos online, lá no www.paulinascursos.com.br/CEPAC. Há muita coisa importante ali para a sua formação e a sua capacitação, né? Fique sempre conosco no canal CEPAC Paulinas, todas as quartas-feiras, às 16 horas. E se inscreva. Muito obrigada, você que esteve presente. Obrigada.